sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos salmodiar a Deus nesta manhã com o Salmo 119, do versículo 17 ao versículo 24, o parágrafo no qual nós estamos deste precioso Salmo 119. Aleluia. Todos juntos salmodiando ao Senhor com amor, com devoção, reverência e alegria no Senhor Santo e Todo-Poderoso. Salmo 119, 17 a 24. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Aleluia. O versículo que nós vamos meditar nesta manhã, no Salmo 119, chama a palavra de Deus de, repitam, mandamentos. Hoje, quando nós falamos de mandamentos, nós não nos reportamos apenas aos 10 mandamentos escritos por Deus nas 2 tábuas de pedra sobre o Monte Sinai. Hoje, quando nós falamos mandamentos, nós lembramos de todas as ordens, de todas as ordenanças descritas pelo Senhor aqui na sua palavra. Aleluia. Embora que todas as ordens de Deus, todas as ordenanças de Deus, de forma direta, está ligada a um ou mais, ou a todos, aqueles 10 mandamentos. Palavra de Deus, portanto, a palavra mandamentos declara que a palavra de Deus é composta de ordens divinas, não de ordens humanas, não de ordens que venham dos homens, ordens que vêm do céu, ordens que procedem do alto, comandos que procedem do trono de Deus, do trono do Altíssimo, daquele que é soberano. Por isso estas ordens são invioláveis. E quando alguém imagina que está violando estas ordens, estas mesmas ordens fazem pesar sobre esses violadores a justa condenação, de tal forma que ninguém escapa da palavra de Deus, ninguém escapa das ordens de Deus. A palavra de Deus faz uma divisão na humanidade. Por isso Jesus disse, numa certa passagem dos evangelhos, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Porque de agora em diante, por minha causa, estarão divididas as pessoas, às vezes dentro de uma mesma casa. Estarão divididos um contra o outro. Que divisão é essa? Essa é a divisão operada pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito.
e ela faz uma separação entre dois grupos aí na humanidade. Um grupo imensamente maior, que está posicionado debaixo do peso da condenação da palavra de Deus. E um grupo menor, chamado por Jesus de poucos escolhidos, que foram tirados dessa posição de condenação, debaixo do peso da justa condenação da palavra, e foram colocados acima, sobre, para serem edificados sobre a rocha, edificados sobre a palavra de Deus. E foi para esse grupo que Jesus disse, chamando este grupo no singular de minha igreja, em Mateus 16, 18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus provoca uma divisão espiritual. A maioria está debaixo, sofrendo o peso da justa condenação por serem filhos da desobediência. Os salvos, os remidos do Senhor, o povo de propriedade exclusiva de Deus, é colocado sobre a palavra como filhos de Deus, feitos filhos de Deus, para serem filhos da obediência, obedecerem a palavra de Deus em suas vidas, porque quem recebe a palavra, quem ouve a palavra e a pratica, a obedece, edifica a sua vida sobre a rocha e se tornará inabalável. Verdadeiros filhos de Deus são pessoas inabaláveis. Nada acontece no mundo que possa abalá-las, porque elas estão firmadas sobre a rocha, sobre a qual foram colocadas por Deus. Ninguém sobe por sua própria vontade e conta nessa rocha. Essa rocha é mais alta do que todos os seres humanos. Um salmista disse no livro dos Salmos: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ou seja, a rocha na qual eu não posso subir pelas minhas próprias forças. Não adianta mandar os homens, vem cá, suba na rocha, que eles não vão conseguir. Só é colocado sobre a rocha aqueles que Deus tira lá debaixo do abismo da corrupção, do pecado, do império das trevas, e os transporta para o reino do seu Filho, e os coloca sobre a rocha, para aí serem edificados na vida eterna. Aleluia. Muito bem, o versículo que vamos ver hoje é o versículo de número 19. O versículo de número 19, cujo título é, repitam aí, Peregrinos na Terra. Glória a Deus. Esse título que nós vamos ver aqui nesse versículo, ele combina com a palavra que o Senhor nos deu ainda ontem, dia 31 de dezembro, na nossa última ceia do ano de 2022, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20, onde está declarado que aqui na terra, os verdadeiros filhos de Deus, as verdadeiras filhas de Deus, somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, embaixadores do céu, embaixadores da Nova Jerusalém, embaixadores do reino de Deus. Por isso, não temos mais aqui na terra uma pátria. Filipenses 3:20, a nossa pátria está no céu. Aqui na terra somos estrangeiros e, como esse versículo vai dizer, somos peregrinos. Estamos aqui nessa terra fazendo uma peregrinação, não necessariamente uma peregrinação geográfica, mas uma peregrinação temporal. É o tempo de vida. Estamos peregrinando aqui nessa terra durante o tempo de vida que o Senhor
calculou e determinou para cada um de nós para vivermos aqui nessa terra. E Deus, em nossas vidas, nos coloca nessa terra para sermos arautos do reino de Deus, mensageiros do reino de Deus, testemunhas de Cristo. O que Jesus disse que nós seríamos na terra, Atos 1:8, suas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Nosso trabalho nessa terra é ser testemunhas de Cristo Jesus. Cada um de nós pode e deve ter a sua profissão, criar a sua família, trabalhar honestamente, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E a Deus nós damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e obedecemos a sua palavra, orando em favor de todos os homens e pregando o evangelho a todos os homens. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o que Jesus diz para nós é: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Aleluia. E enquanto peregrinamos sobre essa terra, temos uma imensa e poderosa e convicta certeza, porque Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco e por isso cada um dos eleitos de Deus pode fazer a mesma oração de Davi: ainda que eu ande aqui nessa terra, no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por uma só razão, porque tu estás comigo. E por isso eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até que eu esteja habitando lá na casa do Senhor eternamente. Quando acabar aqui a nossa missão de embaixadores, quando terminar aqui a nossa peregrinação, temos um bom lugar, um excelente lugar para onde ir, porque o Senhor mesmo foi preparar para nós este lugar. Aleluia. O versículo 19, conforme nós lemos nas nossas Bíblias em português, na nossa tradução Almeida, Revista e Atualizada, o salmista orou assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Repitam. Aleluia. Esse versículo ele está muito bem traduzido do hebraico para o português, mas mesmo assim eu coloquei no hebraico porque tem uma palavra muito interessante aqui, que foi traduzida por peregrino. Ger anohi vaaretz oltaster mimeni mitzvoteira. Essas palavras em hebraico, né, com letras portuguesas, vai ficar assim, ó. Vejam lá em cima. Diga a primeira palavrinha, ger. De novo, ger. Aquele ger, aquela palavra ger lá em cima, é traduzida para o português como: pode ser peregrino, pode ser estrangeiro, pode ser viajante, e pode ser também uma palavra que é mais usada na língua inglesa, que é alien, que em português seria alienígena, ou seja, alguém que não é dessa terra, alguém que não é um ser extraterrestre, um ser extraterrestre, né? Uma vez uma pessoa ímpia perguntou para mim assim: você acredita na existência de alienígenas? Eu falei: claro que eu acredito, eu sou um.
Falei para ele, eu sou um alienígena, eu não sou mais dessa terra, agora eu sou lá de cima, sou da glória. Aqui nós somos alienígenas, aliens, somos estrangeiros, somos, a outra palavra que eu não disse, né, que combina com estrangeiros é estranhos. Filhos de Deus são estranhos aqui nesse mundo. Porque filhos de Deus não são em absolutamente nada parecidos com as pessoas que habitam esta terra, que habitam este planeta. Porque elas todas jazem no maligno e os filhos de Deus não. Por isso, João escreveu 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro no meio do qual aí nós vivemos, o restante de toda a humanidade jaz no maligno. E por isso, diante dos olhares dessas pessoas, nós somos estranhos. E assim, muitas vezes, como estrangeiros sofrem quando estão num país que não é o seu, sofrem num país que não é o seu país de origem, sofrem um preconceito chamado xenofobia, preconceito contra estrangeiros, nós, filhos de Deus, sofremos também xenofobia por parte de toda a humanidade, porque nós não andamos, Pedro falou isso nas suas epístolas, as pessoas do mundo nos estranham, porque nós não andamos nos mesmos prazeres que elas andam, nos mesmos deleites que elas andam, nas mesmas iniquidades que elas andam. Nós andamos apenas no caminho apertado que conduz à vida eterna, que é Jesus. Verdadeiros filhos de Deus são estranhos para todos os outros do mundo. E se alguém que se diz filho de Deus, ninguém o estranha no mundo, essa pessoa está com problemas, ela não é filho de Deus coisa nenhuma. Filhos de Deus vão ser estranhados nesse mundo. E por ser estranhados, serão até odiados no mundo, como Jesus declarou em Mateus capítulo 24, generalizando. Jesus generalizou: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Todos. A humanidade no pecado, ela é inimiga de Deus. Toda pessoa não convertida é inimiga de Deus. Está num estado espiritual de inimizade contra Deus. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 5, quando nós éramos inimigos, aí fomos reconciliados com Deus por meio da conversão, fomos convertidos. E agora, uma vez convertidos, não somos mais inimigos de Deus, somos filhos de Deus. Mas as pessoas que não são convertidas, elas são inimigas de Deus. E todas essas pessoas, não importa de que nação elas sejam, e não importa quem sejam os governantes, os príncipes dessas nações, ocorre com eles o que está escrito no Salmo de número 2. Todos os povos e os seus governantes, se levantam contra Deus, contra o seu Cristo, seu ungido, Jesus, e portanto contra o Espírito Santo que o unge. E Jesus, sendo a palavra de Deus, se levantam contra a palavra de Deus, se levantam contra a verdade, se levantam contra o Evangelho. O mundo é um mundo anticristão. Muita gente pergunta para mim: pastor, quem será? Quem que o senhor acha que será o anticristo? Não tem nenhum problema de responder essa pergunta, não. Todas as pessoas que não são verdadeiramente convertidas, cada uma delas é o anticristo.
Cada uma delas já é o anticristo. O mundo é anticristo. Por isso que o príncipe desse mundo não é Cristo. O príncipe desse mundo é o diabo, o pai da mentira, o enganador do mundo. O espírito que, Efésios 2:2 declara, o espírito que atua nos filhos da desobediência, o espírito que atua em todas as pessoas que não são convertidas. Por isso, nesse mundo nós somos estrangeiros, estranhos, peregrinos, viajantes, passageiros. Estamos aqui de passagem. Somos alienígenas. Somos estranhos neste mundo. Quando Tiago escreveu a sua epístola, ele escreveu para crentes que se desviaram do caminho. Por quê? Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Uma das tentações que existe, que pesa sobre os crentes, é a tentação de repente, eles não quererem mais ser estranhos no mundo, mas quererem ser do mundo, quererem ser igual às pessoas do mundo, ter as mesmas diversões delas, ter os mesmos prazeres delas, ter os mesmos costumes delas. Então elas se igualam com as pessoas do mundo. Quando elas fazem isso, Tiago chama no texto original, no nosso texto traduzido, ficou infiéis, mas Tiago chamou de adúlteros. Adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo representa inimizade contra Deus? Qualquer que se constitui amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Volta a ser inimigo de Deus. Como Tiago e Pedro disseram, volta a ser como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal, ou o cachorro, o cão que volta ao seu vômito. Essas são as piores pessoas que existem na face da terra, aquelas que uma vez iluminadas, como diz na carta aos Hebreus, uma vez conheceram o Senhor, rejeitam, dão as costas ao Senhor, se voltam de novo para o mundo. A Bíblia diz que não há mais sacrifício de salvação para essas pessoas, uma vez que elas crucificaram novamente para si mesmas o Filho de Deus. Isso é muito sério. Nesse mundo nós somos estranhos. E quem quiser ser parecido com o mundo, perde Deus. Quem quiser ser parecido com o mundo, perde Jesus. Santificação é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e menos parecidos com o mundo. As pessoas que não se santificam, elas se ficam cada dia mais parecidas com o mundo, parecidas com os mundanos, e para Deus elas se tornam estranhas. Não se tornam mais estranhas no mundo, se tornam iguais a todo mundo no mundo, são até aplaudidos no mundo, elogiados no mundo, mas para Deus são estranhos. Tão estranhos que Jesus vai dizer para eles assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Para mim vocês são estranhos. Agora, para ser conhecidos por Deus, para ser reconhecidos por Deus, temos que ser completamente estranhos para as pessoas do mundo, para as pessoas da terra. Temos que ser, repita mais uma vez em hebraico, ger. Aprendeu essa palavrinha hebraica aí? Ger. Estranhos, estrangeiros, alienígenas, peregrinos, passageiros, viajantes, tudo isso está no significado desta palavra.
O salmista está orando assim a Deus: Senhor, eu sou um ger. Nesse mundo aqui eu sou um ger, sou um estranho, sou um estrangeiro. Ger. A segunda palavrinha ali, ó, diga anorri. Anorri é eu, em hebraico, tá? Em hebraico, eu é anorri. Em grego é ego, em hebraico é anorri. Estrangeiro, eu. Ou então, estranho, eu. Peregrino, eu, tá? E ali está implícito, porque em hebraico, nos textos em hebraico existe um tipo de verbo que é o verbo oculto. Como em português nós temos o sujeito oculto, em hebraico tem o verbo oculto. E ali o verbo ser é o verbo oculto, tá? Peregrino eu sou, peregrino eu sou, ger anorri. A segunda linha ali, repita depois de mim. Vaaretz. Vaaretz é na terra. Na terra. Ou seja, nesta terra, Senhor, tu sabes que nesta terra eu sou um estranho. Eu sou um estranho. Eu sou um estranho, porque eu não sou dessa terra. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui como um viajante. Eu estou aqui como um peregrino. Eu estou indo para minha casa que não é aqui. Eu estou indo para minha pátria que não é aqui. Eu estou indo para minha terra que não é aqui. Aqui eu sou um estranho. E aí, baseado nisso, o salmista faz então a sua súplica. A sua súplica é com um verbo imperativo negativo, naquela terceira linha ali. Diga comigo, oltaster. O ol é não, não, por isso que é um imperativo negativo. Ele vai fazer um pedido a Deus, né? Lembrando que em imperativo existe o imperativo comandante, o imperativo requisitante e o imperativo suplicante. Aqui é o imperativo suplicante, onde ele está suplicando a Deus. Taster é literalmente o verbo esconder. Oltaster ele está orando a Deus assim: Senhor, não escondas. Olha, Senhor, tu sabes que enquanto eu estou aqui nessa terra, eu sou um estranho, eu sou um peregrino. Então, não escondas. Penúltima linha, diga, palavrinha bonitinha ali, diga, mimene. 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 Mimene em hebraico em português, de mim, de mim, de mim. De mim, não escondas de mim. Oltaster mimene, não escondas de mim. E a última palavrinha, diga, mitzvoteira. Mitzvoteira, os mandamentos teus. Os mandamentos teus. Mandamento no singular é mitzvah. Mitzvah. Por isso que lá em Israel tem a festa dos meninos, né? Os meninos, que é a festa do bar mitzvah. Mitzvah, bar mitzvah é o filho do mandamento. Bar mitzvah. Mitzvah, mandamento. Ali está no plural. Mitzvotei. Mitzvotei é mandamentos. E o ra, que termina ali, é teus, mandamentos teus. Mitzvoteira, mandamentos teus, os teus mandamentos. Então, a tradução aqui que está em português está muito boa. Eu só fiz uma pequena modificação e coloquei estrangeiro no lugar de peregrino, né? Mas além de estrangeiro, você já entendeu, né? Estranho, alienígena, viajante, passageiro. Sou estrangeiro na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Repitam. Se aqui na terra eu estou no Brasil, tá? Mas eu tenho que orar que eu sou estrangeiro na terra, então eu não sou mais brasileiro. Tá? Eu sou cidadão dos céus.
aqui na terra. Essa é uma das razões pelas quais todos os verdadeiros crentes em Cristo, eles têm um modelo de crente, um ícone de fé que se chama Abraão. Por isso Abraão é chamado de o pai da fé, o pai de todos os crentes. E na doutrina do Novo Testamento, nós entendemos, a própria palavra declara, Paulo declarou isso na carta aos Romanos, não são os descendentes de Abraão segundo a carne, ou seja, os descendentes consanguíneos de Abraão, que são verdadeiros filhos de Abraão, mas os da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são os verdadeiros crentes, os que receberam de Deus o dom da fé, a fé em Cristo Jesus. Estes são os verdadeiros filhos de Abraão. Glória a Deus. Os filhos de Abraão, segundo a carne, lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías disse, e o apóstolo Paulo reescreveu em Romanos capítulo 9, versículo 27, Romanos 9, 27, ainda que os descendentes de Abraão sejam tão numerosos como a areia do mar, o remanescente, ou seja, o remanescente significa só um punhado deles, só um resto deles é que será salvo. O resto, os outros todos, a maioria deles, a maioria dos descendentes de Abraão, segundo a carne, não importando que sejam parentes consanguíneos de Abraão, não importando que eles sejam participantes da árvore genealógica de Abraão, vai tudo para o inferno do mesmo jeito. Não é porque é descendente de Abraão que tem salvação. A salvação não está no sangue de Abraão. A salvação está no sangue de Jesus. E Abraão creu em Jesus. Abraão recebeu Jesus na sua vida. Abraão recebeu o dom da fé. Lá em Gênesis 12, quando Deus ordenou e ele obedeceu. Deus ordenou para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Porque agora, sabe por quê? Parafraseando, para todos eles você vai ser um estranho. Para todos eles você vai ser um estranho. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Abraão obedeceu. E essa é a real definição de fé. Fé é obediência. Por isso Abraão foi justificado mediante a fé. Mediante a fé, porque ele creu na palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. E ele obedeceu, saiu do lugar, saiu da terra aonde ele era ali um cidadão, e foi peregrinar numa terra estrangeira. E Abraão viveu na terra de Canaã. A terra de Canaã, onde Abraão viveu, representa para nós hoje toda a terra aqui, todo o planeta Terra aqui. Nessa terra, Abraão não possuiu nenhum palmo de terra. Ele não comprou ali nenhuma propriedade, a não ser um jazigo de família, um pedacinho de terra que ele comprou lá de um cananeu para
sepultar a sua família. A primeira a ser sepultada ali foi a sua esposa Sara. Depois Abraão foi sepultado ali, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, né, foram sepultados ali naquele mesmo jazigo de família. A única coisa que Abraão, o único pedaço de terra que Abraão comprou foi um lugar no cemitério para colocar ali os seus restos mortais. Ele não adquiriu nenhum palmo aqui nessa terra, nessa terra de Canaã, naquela terra de Canaã, porque a função dele ali era ser o nosso modelo de fé, um peregrino na terra, que não é dono de nada aqui nessa terra, que não tem nada aqui nessa terra. A sua propriedade, o seu tesouro está no céu. Aqui estamos de passagem, aqui estamos como peregrinos. Isso é muito importante, essa mensagem da nossa primeira congregação deste ano de 2023, porque tem muitos crentes hoje, tá, se sentindo muito confortáveis nessa terra, muito confortáveis nesse planeta, muito bem estabelecidos aí na terra, e amando a terra, amando o mundo e as coisas do mundo. A Bíblia diz que não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo, generalizando, tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Como o ano de 2022 passou, esse mundo também vai passar. Mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós estamos aqui nesse mundo para peregrinar no caminho de santificação. No caminho de santificação. Nos santificando. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos aqui para ser santos. Estamos peregrinando. E para o mundo, até para os da nossa própria família que não são convertidos, somos estranhos, somos estranhos, somos estrangeiros, somos estranhos, estrangeiros, peregrinos, não somos mais daqui, estamos de passagem. A palavra passagem, ela vem do hebraico pesá. Pesá é o verbo passar. E essa mesma palavra que também deu origem à palavra Páscoa. Páscoa é passagem. Deus mandou, quando Deus instituiu na antiga aliança, para os crentes da antiga aliança, a festa da Páscoa, um dos motivos é porque eles iam passar a pé enxuto no meio do Mar Vermelho. Esse caminho que Deus abriu no meio do Mar Vermelho para o povo hebreu passar, representa Jesus. As muitas águas do Mar Vermelho que se abriram, representam o mundo. Representam o mundo. O mundo é representado pelas muitas águas. Isso está escrito também no Apocalipse. As muitas águas são povos, nações, representados por águas, porque água é uma representação de instabilidade. Quando a gente vê a previsão do tempo, né? E a pessoa que fala diz: o tempo vai ficar instável, é porque vai chover. Tá? O tempo vai ficar firme, é porque não vai chover. O tempo está estável, é porque é dia de sol. Instável, é porque é dia de chuva. Muitas águas representam instabilidade. A humanidade vive no meio
da instabilidade espiritual que o pecado relegou essa humanidade. Mas os filhos de Deus estão atravessando aqui este mundo no caminho que Deus abriu. Esse caminho é Jesus. O caminho aberto, o novo e vivo caminho aberto pelo Senhor através do véu. Quando Jesus morreu na cruz, lá no templo judaico de Jerusalém, o véu que separava o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, do restante do tabernáculo, foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou, como rasgou também o mar, fez o mar se abrir. Jesus veio ao mundo fazendo um caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós que atravessamos nesse caminho a pé enxuto, não somos influenciados pelas muitas águas. E quando os ímpios egípcios tentaram entrar pelo mesmo caminho, o mar se fechou e eles morreram afogados, porque eles não eram de Deus. Quem não é de Deus vai morrer afogado nessas muitas águas do mundo. Quem é de Deus passa por aqui a pé enxuto. Por isso que o Novo Testamento nos ensina que hoje, para nós, Páscoa não é uma festa, não é um dia de festa, dia da Páscoa. Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, porque Cristo é a nossa passagem segura por essa terra, a nossa passagem segura no meio das águas, o caminho que Deus criou, estabeleceu, retificou, o caminho que Deus preparou, terraplanou, para que nós, nesse caminho, embora estreito, andemos com segurança até chegar à nossa pátria definitiva, a casa do Pai, onde Jesus foi nos preparar um lugar. Por isso que o salmista ora assim: Senhor, eu sou um estrangeiro na terra, eu sou um peregrino aqui nessa terra, por isso eu tenho que saber, estou parafraseando o salmista, eu tenho que saber como viver, como dar cada passo. Jesus é o caminho, mas eu tenho que saber como andar nesse caminho. O manual para andar bem nesse caminho, sem tropeçar, sem se desviar, seguindo retamente esse caminho, porque o caminho do Senhor é caminho de santidade. O manual para seguir esse caminho é a palavra de Deus. Por isso a súplica do salmista é: Senhor, não esconda de mim os teus mandamentos, não esconda de mim a tua palavra, que eu nela, como diz no Salmo número 1, medite nela de dia e de noite. Por que o homem de Deus medita na palavra de dia e de noite? Para ter sempre claro na sua mente, ter sempre claro na sua vida, qual deve ser a sua conduta, qual deve ser o seu comportamento, como deve dar cada passo. Porque andar pela fé, viver pela fé, não é dar passo no escuro. Tem gente que fica dando passo no escuro e diz que está fazendo isso pela fé. Não, isso não é fé. Fé não é dar passo no escuro. Hebreus 11:1 diz que fé é certeza, fé é convicção, fé é dar passos certos, passos na luz e não passos no escuro. Nós damos passos na luz. Nós não, alguém que vai tentar fazer alguma coisa, mas não tem certeza que isso é vontade de Deus, e diz que vai fazer pela fé,
Isso não é fé. Isso é pecado, é o contrário de fé, porque isso é tentar a Deus. E está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não sei se isso é de Deus, mas eu vou pela fé. Não é pela fé que você vai pelo pecado, você vai pela carne, não é pela fé. Pela fé ninguém dá passos incertos. Pela fé nós damos passos certos. E é isso que Paulo quis dizer em Romanos, quando ele falou que nós hoje andamos nas mesmas pisadas do nosso pai Abraão. Andamos nas mesmas pegadas deixadas por Abraão. Ele andou nescando essa oração também em nossos lábios: Senhor, Tu sabes que eu sou um peregrino, um estrangeiro, eu sou um estranho aqui nesse mundo, um estranho nessa terra. Não escondas de mim os Teus mandamentos, não esconda de mim as Tuas palavras, que eu tenha plena revelação da Tua palavra, para que saiba exatamente como dar cada passo nesse caminho reto, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como o Senhor ordenou a Josué. Tão somente seja forte e corajoso para não te desviares nem para a direita e nem para a esquerda de nenhuma das palavras deste livro da lei. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.